proponho que a gente receba agora, pessoal, dando sequência aqui a todas as homenagens em torno do Papa Francisco, o padre Luiz Fernando da Silva, que é secretário executivo da CNBB aqui do estado de São Paulo e teólogo da criação, ecumenismo e diálogo interreligioso pela PUC São Paulo. Tudo bem, padre? Você me ouve bem? Olá, bom dia, te ouço bem. Bom dia também a todos os telespectadores e os que estão nos acompanhando. Uma alegria poder estar de volta com vocês aqui, neste tempo em que nós estamos celebrando o legado que nos deixa Papa Francisco. Vamos lá, padre. Claro que é o momento de render todas as homenagens, mas a sua expectativa em relação ao conclave e à sucessão? Claro que qualquer nome, são diversos nomes aí que são ventilados e aventados, mas, na sua opinião, se você fizesse parte daquele conclave, você teria algum nome preferido, pelo menos assim, da sua perspectiva? Olha, uma pergunta bastante complexa de responder. Mas eu vejo assim, que existem alguns perfis que colaboram com a atual conjuntura que o mundo está vivendo. Eu diria em duas direções. Um mundo pós-pandêmico, que teve muitas mudanças de perspectiva filosófica e também do comportamento humano, e também a influência que as guerras têm na atual conjuntura política. Eu penso que tem alguns que estão mais preparados para dar resposta a essa conjuntura. Por exemplo, o cardeal Pietro Parolin, que é o atual secretário de Estado, digamos, numa linguagem mais secular, uma espécie de primeiro-ministro do Vaticano, então está bastante inteirado dos processos que estão acontecendo no mundo, seria alguém que poderia oferecer respostas a partir de um chão que ele já pisa com o trabalho que ele exerce como secretário de Estado. Na mesma direção, eu citaria também o patriarca de Jerusalém, Pierre Batista Sabala, por conta de estar ali no coração do conflito, né, Israel-Palestina, e também no coração do diálogo entre judeus e islâmicos. São duas grandes religiões que a Igreja Católica tem uma proeminência do diálogo. São dois nomes, por exemplo, que teriam bastante perspectiva. Na mesma linha, talvez, o cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, por ter sido o interlocutor do Papa Francisco no diálogo Ucrânia-Rússia. Então, é alguém também que tem bastante experiência nessas interlocuções em nome da Santa Sé. Mas, como é muito difícil, né, dizer nomes, né? Primeiro, porque tem, obviamente, toda a articulação dos cardeais de tentarem chegar em alguém que tenha um perfil adequado, mas também pela dinâmica da fé, acreditamos no Espírito Santo, né? O Espírito Santo pode suscitar ali o perfil de alguém e não está nessas especulações todas que a imprensa mundial vem fazendo. Padre, bom dia. Márcia Dantas aqui falando. Eu gostaria de fazer uma pergunta para que o povo consiga entender mais ou menos como é que funciona esse conclave. São 138 cardeais que votam, né, que estão aptos a votar, inclusive 7 deles são brasileiros. Eu queria que o senhor explicasse se a gente vai ter um papel importante também nessa decisão. Bom dia, Márcia. De fato, nós temos 7 cardeais brasileiros e alguns deles têm expressões bastante grandes no cenário internacional, né? Cada um deles tem as suas perspectivas, né? Temos aí Dom Odilo e Dom Orani, que são arcebispos de duas grandes metrópoles, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Temos Dom Paulo, arcebispo da nossa capital, portanto participa das articulações que acontecem na capital Brasília, mas destacaria Dom Sérgio da Rocha, porque ele foi um dos 9 cardeais conselheiros do Papa Francisco, né? O Papa Francisco tinha um conselho de 9 cardeais conselheiros, né, representando os 5 continentes, e Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, era um desses conselheiros, né? E temos Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB, que acompanha o episcopado do Brasil todo, mas ele também é o presidente do CELAM, que é a conferência que acompanha toda a América Latina e Caribe. Então, é alguém de muitas articulações, muito conhecido. Então, penso que serão cardeais ouvidos, né, pelas experiências, seja na pastoral urbana, os nossos cardeais que estão nas grandes metrópoles, e seja pela influência de relações que tem aí Dom Sérgio e Dom Jaime
pelos cargos que vem ocupando. O conclave, ele acontece, né? Todos os 138 cardeais são candidatos e são votantes. E os cardeais que têm mais de 80 anos não são votantes, portanto, eles não vão entrar na Capela Sistina, mas também são candidatos, mesmo tendo mais de 80 anos. Digamos que as discussões elas acontecem previamente, nos 9 dias antes do conclave, aquilo que nós chamamos de congregações gerais. Os cardeais se reúnem todos os dias para discutir os assuntos da governança da igreja e tentar desenhar um perfil, que Papa se espera para apontar caminhos para esses assuntos de governança. Então, esses diálogos, essas articulações já acontecem previamente. E durante o conclave, obviamente, vão surgindo aqueles nomes mais exponenciais e aí os cardeais vão fazendo um balanceamento, em cima desses nomes que vão surgindo, quais seriam os mais indicados. Talvez seja um conclave um pouco mais demorado do que o pós-João Paulo II e o pós-Bento XVI, porque é um colégio dos cardeais muito plural. São mais de 90 nações representadas. E nem todos se conhecem. Então, talvez esse período de conhecimento demore até que se chegue num denominador comum. Mas um pouco isso, não sei se tem alguma dúvida mais específica, também poderia clarear, se possível. Ótima sua participação, padre Luiz Fernando da Silva, que acabou de provar que é um exímio comentarista de política papal. Ele que também é secretário executivo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, aqui do estado de São Paulo, e contribuiu muito aqui no Morning Show. Obrigado, padre. Eu quem agradeço esse espaço e agradeço também toda a cobertura que vocês têm feito deste momento ao redor do legado de Papa Francisco. A nossa gratidão. Não poderíamos fazer nada além disso. Muito obrigado.